Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Ana Luísa Alvarenga e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Então, meus amores, como vocês puderam ver aí, né, pela vinheta, o vídeo de hoje é um vídeo de palavra. E eu quero trazer uma palavra aqui com vocês, compartilhar com vocês algo que estou sentindo no meu coração. E é algo muito sério que precisamos falar, que é sobre o crente modinha, né? Sobre ser cristão virou modinha. As pessoas acham que ser cristão é apenas se dizer ser cristão, elas são cristãs e elas decidem ser cristão porque tá na moda, porque muitas pessoas são cristãos. E podemos ver por aí muita gente que se diz ser cristão, que coloca lá na bio, né, das suas redes sociais, cristã, mas que não pratica nada do que a Bíblia ensina, não faz o que Jesus manda, não é parecido com Cristo, nem se esforça. Porque, claro, nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores, nós erramos. Mas quando nós realmente aceitamos Cristo, aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, realmente aceitamos Jesus, deixamos Ele entrar no nosso coração, Ele vai nos transformar. Nós vamos como nós estamos, o Espírito Santo irá nos convencer do que é pecado, do que não é, e vai tirar isso da nossa vida. Mas tem gente que diz que aceita Jesus, mas não está disposto a mudar nada da sua vida. Quando diz que precisa parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, a pessoa, não, mas Jesus não quer isso, Jesus quer que eu seja feliz. Eu sou cristã, eu acredito em Jesus, eu sigo Jesus, mas eu vou continuar fazendo essas coisas porque eu gosto. Eu sigo a Cristo, logo sou cristã. Não, não é. Ser cristão não é isso, não é só apenas dizer que você é cristão, que você segue Jesus. Ser cristão é seguir Jesus e estar disposto a mudar. Ser cristão é como Paulo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Paulo disse, né? Para sermos imitadores dele, como ele era imitador de Jesus. E como Jesus era na época que Jesus veio aqui na terra como homem para passar por tudo que ele passou, como Jesus era? Ele era santo. Santo, por isso que ele morreu por nós, para nos salvar, porque ele não tinha pecado. E ele veio para nos mostrar que é possível viver em santidade, que é possível ser santo, que é possível recusar as coisas do mundo, recusar aquilo que o mundo oferece, que é possível você ser cristão, ser feliz, sendo santo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, a Bíblia diz, a palavra diz: mas como é santo aquele que vos chamou? Quem nos chamou? Jesus. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo, né? Deus falou. E aqui fala: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é só numa área, numa partezinha, não. É em toda a nossa maneira de viver. Eu vou ser santo, vou ir para a igreja e agora eu sou santo e eu não vou mais beber, eu sou santo. Mas falar mal do irmão, fala mal do irmão toda hora. Então você não é santo em toda a sua maneira de viver. Não podemos delegar, escolher partes, temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Ser cristão não é seguir a Cristo só porque todo mundo faz isso
ou seguir a Cristo, porque se eu estiver seguindo Jesus, Deus vai me abençoar, ou dizer que ama Jesus e reconhece que Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, mas continuar com as velhas práticas, não. E nem usar como desculpa que Deus só quer o nosso coração. Não, ser cristão não é isso. Ele não quer apenas o nosso coração. Deus nos quer por inteiro. A palavra do Senhor diz que o nosso corpo, que nós somos templos do Espírito Santo. E o próprio nome já diz, Espírito Santo. Ele é santo. E como nós lemos anteriormente, temos que ser santo, como Ele é. A palavra também nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se você continua com as velhas práticas, continua na prática do pecado, fazendo as obras da carne, você não está livre, você continua em pecado, você não está livre. E não podemos usar esse versículo também como desculpa para poder pecar, falando, Deus me chamou para ser... Esperar o carro passar. Não podemos usar esse versículo também como desculpa, como para os nossos pecados, para os nossos erros, para as nossas falhas, para fazermos aquilo que nós queremos fazer e que não agrada ao Senhor. Usar esse versículo e falar, Jesus me libertou, Ele me chamou, Ele me libertou para ser livre. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou livre. Não. O versículo quer dizer que Jesus nos libertou do pecado. Foi para isso, para essa liberdade que Ele nos libertou, que Ele nos chamou. Ele nos libertou de tudo aquilo que nos escravizava, do pecado, que nós não conseguíamos viver sem. Jesus nos libertou. A palavra também fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E é para essa liberdade que Deus nos libertou, que Jesus nos libertou. Porque nós podemos escolher não nos deixar ser dominado por coisa alguma. Então deixe Jesus realmente entrar no seu coração e mudar a sua história. A palavra fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 32, não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Aqui o contexto era sobre quando a gente vai em algum lugar e lá está oferecendo comida, coma. Não pergunte de onde foi feito, como foi feito, para quem foi feito, coma. Mas se alguém chegar em você e dizer que aquela comida foi consagrada a outros deuses, que aquela comida é para outros fins, não o coma, porque você vai estar sabendo, né? Então, não seja motivo de tropeço. A gente pode usar isso também para os nossos dias de hoje, para o nosso contexto, para que a gente vigie, tome cuidado com as nossas escolhas, para que a gente não venha ser motivo do nosso irmão pecar, porque aí também estaremos pecando. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, a palavra diz, ninguém menospreze o fato de seres jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Aqui está falando, não menospreze o fato de você ser jovem, não é porque você é jovem que você não precisa de fazer as coisas certas. Procura ser exemplo para os fiéis. Você tem que ser exemplo. Não é porque você é jovem. Ai, mas eu sou tão jovem, eu vou curtir minha vida depois. Eu volto para Jesus, depois eu faço as coisas certas. Não. Você tem que ser exemplo. Na palavra, no seu comportamento, no amor, na fé e na pureza. Você ficar com essa ideia de que, mas eu sou jovem, vou aproveitar minha vida, depois quando eu tiver mais velho, eu volto para Jesus e faço as coisas realmente certinhas. Não, faça isso, gente. Em nome de Jesus, não faça isso. Por favor, pelo amor de Deus. Porque Jesus está voltando e você pode não ter mais tempo de se arrepender. Então, se você está nos caminhos do Senhor, escolha continuar nos caminhos do Senhor. Peça a Ele para te dar força, para te ajudar. Todos os dias guiar os seus passos, para você não desviar do caminho dele.
mas não saia dos caminhos do Senhor, porque vai chegar uma hora que não vai haver mais tempo. Então, ser cristão é sobre isso, é sobre procurar parecer cada vez mais com Jesus, é sobre ser exemplo, é sobre buscar ser santo, é sobre amar o seu próximo, é sobre amar os seus inimigos também. Gente, eu fico tão triste de ver as pessoas, principalmente aquelas que se dizem cristãs, desejando a morte do seu próximo. Gente, isso deixa meu coração muito entristecido. A pessoa fez algo ruim, fez algo de errado, roubou, matou alguém, ou até abusou de alguém. A pessoa chega e fala que aquela pessoa merece morrer, tem que sofrer na cadeia, tem que acontecer isso com ela, tem que acontecer isso, aquilo, outro. Gente, eu fico tão triste por isso, porque não é desse jeito que Jesus nos ensinou. Ensinou a parecer com Cristo. E se eu continuo praticando isso, eu não sou cristã, porque ser cristã é seguir a Jesus. Gente, isso me deixa tão triste, sabe? Porque Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo. Ele nos disse para amar o nosso inimigo. E quando Jesus estava ali na cruz, o ladrão que estava ali também sendo crucificado se arrependeu e disse para Jesus perdoar ele. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Jesus o perdoou porque Jesus o amou. Ah, Ana Luísa, mas o ladrão ali da cruz, né? Ele se arrependeu. Agora, fulano vive fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas práticas, vai preso, fica solto, continua fazendo a mesma coisa. Como que eu vou perdoar ele? E, gente, como que a pessoa vai ter a oportunidade de mudar de vida, de ser melhor? Como a pessoa vai ter a oportunidade de aceitar a Cristo, de se arrepender de tudo o que fez, se não tem quem leve a palavra para aquela pessoa? Se os que se dizem crentes, em vez de levar a palavra para aquela pessoa, amar aquela pessoa e falar: nossa, aquela pessoa precisa muito de Jesus. Aquela pessoa tá precisando muito. Eu vou tentar levar o evangelho até ela, vou tentar falar de Jesus para ela. Fazem julgar, desejar a morte e tantas outras coisas ruins. Gente, como podemos ser cristãos fazendo isso? Desejando a morte do nosso próprio irmão. As pessoas, elas preferem desejar a morte do próximo por ele ter feito algo errado, do que se dar o trabalho de falar de Jesus para aquela pessoa, de levar o evangelho. Gente, eu fico triste, sabe, com isso, mas eu não me assusto, porque Jesus disse que quando chegasse o fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Eu vejo que isso está acontecendo. Nós podemos ver isso também em várias outras coisas, né? As pessoas não têm mais amor pelo próximo. Mães que abandonam seus filhos, que batem, espancam, pais que espancam os filhos, filhos que desrespeitam os pais, que batem nos pais, tanta coisa. Mas isso é só o início. Jesus está voltando e ele disse que tudo isso aconteceria. E as pessoas acham, né, que ser cristão é moda. Só se dizer cristão. Querem ser cristãos, receber esse título sem mudar de vida, sem estar disposto a seguir realmente Jesus. As pessoas querem ser conhecidas como cristãs praticando as obras da carne, fazendo o que é errado, o que é mal. Gente que se diz cristãs, mas não abre mão das obras da carne, não abre mão de ir pra festinha, não abre mão de sair com os amiguinhos porque, mas meus amigos, eu vou perder meus amigos, o que eles vão achar de mim? Gente que não abre mão de parar de beber, de parar de fumar, gente que não abre mão de se cobrir um pouco mais, de vestir uma roupa um pouco mais decente,
gente que não abre mão de pornografia, gente que não abre mão de querer sensualizar, gente que não abre mão de querer ir pra festinha e beijar todo mundo. Mas se diz cristã, eu sou cristã. Jesus quer meu coração. Se meu coração for bom, todas essas coisas que eu pratico, ó, porque Jesus está preocupado com o meu coração. Se meu coração for bom. Mas não é realmente assim. Como nós dissemos no início do vídeo. Que Jesus é santo e Deus disse, eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. Quando eu me julgo cristão, sem estar disposto a parecer com Cristo, eu não o sou. Quando eu digo que sigo a Cristo, mas continuo moldado ao padrão do mundo, eu não o sigo verdadeiramente. Nós, cristãos, fomos chamados para sermos diferentes. Do que adiantaria eu dizer que aceitei Jesus e continuar igual? Qual a diferença entre alguém cristão e alguém do mundo se eu estava aqui e aceitei Jesus e quero continuar igual? Temos que ser diferente, a palavra nos diz que nós somos diferentes. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui fala as riquezas, mas nós podemos também pensar, como eu posso servir a Deus e servir o mundo? Como eu posso querer agradar a Deus continuando fazendo as velhas práticas, continuando praticando as coisas do mundo? 1 João, capítulo 2, versículo 15, 17 diz. 15 ao 17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui nos diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E como alguém pode ser cristão amando as coisas do mundo? Como alguém pode ser cristão sem o amor de Deus? Em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, procurando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Repetindo o versículo 24, que diz: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui nos diz que aqueles que são de Jesus crucificaram a carne, as paixões e as concupiscências. Então, como eu posso ser de Jesus se eu não crucificar as obras da carne, se eu não deixar as minhas paixões de lado? Que nós venhamos ser cristãos diferentes, que nós venhamos orar e pedir ao Senhor para que Ele nos dê graça, força e nos ajude a andar sempre no caminho certo, praticando as boas obras, crucificando a carne, as nossas paixões e as concupiscências da carne, que nós venhamos buscar ter o fruto do Espírito Santo, que nós venhamos deixar de lado as obras ruins que praticávamos antes de seguir a Jesus. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha falado ao coração de vocês. Se esse vídeo falou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like aqui, porque é muito importante, ajuda para que o canal seja divulgado para mais pessoas e que essa palavra alcance mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo para ajudar na divulgação do canal e para essa palavra também alcançar outros corações. E é isso. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Fiquem todos com Deus e até a próxima.